A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. E eu quero agradecer por sua audiência, a você que é cristão, você que é evangélico, independente da sua denominação. Agradeço também a você que ainda não é cristão, não é evangélico, ou talvez até você pertença a outra religião, mas acompanha a programação da Rede Brasil pela TV ou pelo YouTube. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Eu gostaria de lembrar que, se você deseja assistir ou rever um dos nossos programas, sobre os eventos escatológicos, sobre o livro do Apocalipse, sobre o livro de Daniel ou sobre essa temporada que estamos estudando, esses programas estão disponíveis lá no YouTube, no canal Rede Brasil Oficial. Você vai lá no playlist, você pode rever esses programas e aí ter um conhecimento melhor sobre o conteúdo profético das Escrituras. Agora, se você quer entrar em contato conosco, enviar uma mensagem, uma pergunta, uma crítica, sugestão ou opinião, anote o número do WhatsApp, que é o 994661010. Como é do seu conhecimento, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas e esta semana nós estamos estudando uma série de estudos baseado na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5, onde nós estamos estudando sobre a extrema corrupção dos últimos tempos. Abre a tela, isso. Estamos estudando essa semana, onde o Espírito Santo se utiliza de Paulo para falar quais seriam as características dos homens dos últimos tempos. Vamos relembrar o que já vimos? Abre a tela, por gentileza. Nós já explicamos o versículo primeiro, já dissemos que esses tempos trabalhosos têm um sentido de tempos difíceis. Esse é o sentido, Os tempos terríveis, principalmente no aspecto espiritual. E nós já enumeramos aí algumas características. Vamos relembrar? Pode passar o texto, versículo 2. Paulo disse, haverá homens amantes de si mesmos, já explicamos sobre avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Passe o texto, por favor. Sem afeto natural e irreconciliáveis. Traz a tela. Todas essas características que nós acabamos de citar, nós já explicamos, Inclusive, se você deseja rever, você vai lá no playlist, você rever esses programas. E eu quero deixar bem claro aqui, nós estamos dedicando vários programas para essa mesma profecia por duas razões simples. Primeiro, por conta do conteúdo, São quase 20 características dos homens dos últimos tempos. E nós temos percebido que ela está se cumprindo em nossos dias. Todas essas características podem ser perceptíveis, visíveis na sociedade moderna. Quando lemos esse texto, até parece que o apóstolo Paulo escreveu hoje. Essa é a realidade. É como se Paulo estivesse aí numa grande metrópole, hospedado em um hotel, e de repente Paulo acordou de manhã e viu alguns noticiários na TV, talvez foi lá na internet e viu alguns noticiários nas principais páginas de notícias, talvez até como se Paulo tivesse descido do hotel, tivesse dado um passeio nos grandes centros urbanos, tivesse voltado lá para o hotel e sentado para escrever esse texto. Sou muito sincero em dizer, lendo essa profecia, nem parece que faz 20 séculos, 2000 anos que Paulo escreveu esse texto. E essas características são muito visíveis, são muito perceptíveis. E os meios de comunicação, essa é a verdade, diariamente estão anunciando essas características, Diariamente nós ouvimos falar de violência, de imoralidade, de sequestro, de assalto, de latrocínio, tantas coisas terríveis que estão ocorrendo no mundo, o que nos leva a crer que verdadeiramente nós estamos vivendo os últimos tempos da igreja aqui na Terra. Vamos dar continuidade? Vamos continuar estudando esse texto? Então abre mais uma vez o texto, por gentileza. Nós já explicamos sem afeto natural, já explicamos
Quem são os irreconciliáveis? Só para você relembrar, sem afeto natural é aquela pessoa que não tem o amor, o carinho pela família. Irreconciliável é aquela pessoa que não gosta de reconciliação, que prefere viver em briga, intrigados, contendas, conflitos. Mas Paulo falou também sobre caluniadores. Traz a tela. Eu posso dizer que a calúnia, ela pode ser definida como uma afirmação maliciosa, uma afirmação intencional que visa prejudicar a pessoa sobre quem foi dita. Em outras palavras, sendo mais simples, é uma falsa acusação, uma acusação mentirosa contra alguém. Isso é uma calúnia, uma falsa acusação ou uma acusação mentirosa contra alguém. Eu posso dizer então que um caluniador é alguém que inventa mentiras com o objetivo de difamar, de prejudicar outra pessoa. O motivo é diverso, pode ser ciúme, inveja ou qualquer outra motivação. E a Bíblia, ela nos adverte sobre o perigo da calúnia, não é? Ela nos adverte contra o falso testemunho. É interessante isso. Lá no capítulo 20 do livro do Êxodo, lá no Decálogo, nos 10 mandamentos, Deus já falou acerca do perigo da calúnia, proibiu essa calúnia, essa falsa acusação. Êxodo capítulo 20, versículo 16 diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Deus já estava alertando, advertindo, proibindo que os seres humanos, claro, a princípio a nação de Israel, viesse proferir um falso testemunho contra o próximo, contra alguém. Eu posso dizer que a calúnia é um pecado gravíssimo. Capítulo 23 ainda do livro do Êxodo diz assim: não admitirás falso rumor, e não porás a tua mão com o ímpio para seres testemunha falsa. Veja que coisa interessante. Deus, em sua eterna sabedoria, ao dar o decálogo, os 10 mandamentos ao povo de Israel através de Moisés, já alertou, advertiu, proibiu o falso testemunho, a calúnia, para não prejudicar o próximo. E a Bíblia nos mostra diversos exemplos de pessoas, né, que foram acusadas injustamente. Se lermos a Bíblia, nós vamos perceber vários exemplos. Você lembra de Nabote? Aquele homem que não quis vender a sua vinha, não quis trocar, né? Porque o rei Acabe pôs os olhos na vinha de Nabote, e Nabote não quis vender, não quis trocar, não quis negociar, era uma herança. Isso está no capítulo 21 do primeiro livro dos reis. E quando o rei Acabe chegou em casa triste, a sua mulher Jezabel mandou levantar falsas testemunhas contra Nabote. E Nabote foi morto, foi apedrejado por causa de uma calúnia, por causa de uma mentira. Jesus também foi caluniado diante do Sinédrio. Capítulo 26, versículos 59 a 61, você vai perceber isso. O próprio Jesus foi vítima de acusação. Deixa eu ler esse texto, São Mateus capítulo de número 26. Na ocasião que Jesus foi julgado pelo Sinédrio, que era uma espécie de um tribunal religioso. Capítulo 26 do Evangelho escrito por Mateus, versículo 59, diz assim: ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus. Então veja, Jesus também foi alvo, foi vítima de calúnia, de falsas acusações, para poderem dar-lhe morte, e não achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, mas por fim chegaram 2. Olha que coisa terrível. E disseram, este disse, eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Então o próprio Jesus foi vítima, né, de estar fazendo oposição ao Império Romano, a César. Você lembra de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo? Foi acusado de blasfemar contra Deus, contra Moisés. Isso está no capítulo 6 do livro dos Atos dos Apóstolos, além de muitos outros exemplos na Bíblia de pessoas que foram vítimas de mentiras, de falsas acusações, de calúnias, de falsos testemunhos por parte de pessoas que eram inimigas, que queriam tirar as suas próprias vidas.
Mas não resta dúvida de que nesses dias em que vivemos, né, como um cumprimento da palavra de Deus, a calúnia, a acusação mentirosa contra o próximo está se tornando cada vez mais comum. Essa é a verdade. E eu sei disso, que muitos dos telespectadores que estão nos assistindo já foram vítimas de calúnia, de falsas acusações. Quantas pessoas que não estão nesse momento atrás das grades, porque foram acusadas injustamente, enquanto que os verdadeiros criminosos estão soltos pelas ruas. Tem muitas pessoas, vez por outra a gente vê isso através da mídia, dos meios de comunicação, pessoas que passaram anos, décadas presas atrás das grades e depois descobre que não foi ele que cometeu o crime, que ele foi preso injustamente, isso sem falar das pessoas que às vezes morrem e fica por isso mesmo. Quantos casamentos desfeitos, quantas famílias destruídas por causa da calúnia, quantos funcionários que foram demitidos por causa de falsas acusações, quantos obreiros que tiveram problemas no ministério, foram afastados do seu cargo, da sua função que exercia na igreja, por causa de falsas acusações. Então eu posso dizer, não é, que hoje em dia a calúnia, a falsa acusação tem alcançado níveis incomparáveis com o avanço da internet, com as redes sociais, as fake news, você sabe disso. E os seus efeitos são os mais desastrosos possíveis. Os prejuízos são incalculáveis. Muitas pessoas já tiveram sua reputação comprometida ou prejudicada através das redes sociais, através de sites de relacionamento, trazendo prejuízos para a pessoa e para a sua família. Em alguns casos, as pessoas perderam não só a reputação, mas perderam o emprego, perderam a própria família. E eu tenho certeza disso. Muitos que me ouvem nesse momento estão dizendo é verdade, porque já foram vítimas de calúnia, de falsas acusações. Somente alguém que passou por essa experiência, que foi acusado injustamente de algo que não fez ou não falou, sabe o quanto é difícil, o quanto é doloroso você suportar uma calúnia. Mas não temos dúvidas de que todas as pessoas, faço questão de dizer isso bem claro, todas as pessoas que vivem acusando, caluniando, inventando mentiras, falsos testemunhos contra pessoas inocentes, ainda que essas pessoas não sejam punidas pela justiça da terra, inevitavelmente serão punidas na justiça divina. Eu quero fazer menção de uma frase aqui muito comum, muito popular, que você conhece, talvez você já disse, que a justiça terrena ela é falha. Os juízes, os tribunais, os magistrados podem falhar, podem errar, podem cometer injustiças. Às vezes acontece isso, não é nem por maldade, às vezes é porque realmente inventaram mentira, encontraram falsas testemunhas e acaba favorecendo alguém no tribunal que não merecia. Mas, ainda que alguém não seja punido pela justiça humana, inevitavelmente prestará contas diante do tribunal divino. Vamos dar continuidade ao texto? Abre o texto mais uma vez. Paulo diz: sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores. Paulo diz ainda incontinentes. E o que vem a ser, professor, esse termo incontinente? Tem um sentido de uma pessoa que é inconstante, uma pessoa que é instável. Podemos dizer ainda que inconstante é uma pessoa que não consegue ser estável nos seus comportamentos, nos seus sentimentos, nas suas opiniões, nas suas atitudes. Uma pessoa que muda com frequência de posicionamento ou de opinião. Eu posso dizer ainda que é uma pessoa caracterizada pela instabilidade emocional, ou material, ou espiritual. A inconstância pode manifestar-se de diversas formas na vida de um ser humano. Mas eu quero destacar aqui aquela inconstância que ela é a mais perigosa, que é a inconstância espiritual, a inconstância religiosa. Aquela pessoa que é inconstante na fé, que não possui aquela característica de alguém que é perseverante. E eu gostaria de ler aqui
as recomendações do apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, capítulo de número 3. Pedro vai falar sobre o perigo da inconstância. Segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. Inclusive, eu gostaria de lembrar, não é, que nós já explicamos, quando nós falamos sobre a epístola aos Gálatas. Esse programa já está disponível no YouTube. Nós gravamos um programa específico sobre esse tema, o perigo da inconstância, está lá disponível lá no YouTube. Mas deixa eu relembrar aqui essa recomendação do apóstolo Pedro. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. Que coisa interessante, o apóstolo Pedro está falando acerca das epístolas paulinas. O apóstolo Pedro está falando, não é, da salvação que foi esboçada, explicada através das epístolas de Paulo. Aí Pedro diz assim: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, ou seja, a paciência de Jesus, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Pedro está fazendo menção às epístolas paulinas que falou acerca da salvação, acerca de Cristo. Aí ele diz, falando disto como em todas as suas epístolas, quem? Paulo. Entre as quais há pontos difíceis de entender. Pedro reconhece. Pedro diz assim, olha, eu estive lendo, eu estive estudando as epístolas paulinas e eu sou sincero a vocês. Existem pontos difíceis de entender. Agora, veja o que ele diz, que os indoutos e os inconstantes torcem. Observe que Pedro vai falar sobre dois grupos de pessoas. Primeiro grupo, os indoutos. Quem são os indoutos, professor? Aquele que não é doutor, aquele que não é mestre, aquele que lê as escrituras não compreende, porque ele não conhece as regras, os princípios hermenêuticos, exegéticos, aquele que dá uma interpretação errônea, contrária, diferente daquela que era o objetivo de Deus e do autor. Aí Paulo diz que os indoutos torcem. Eu vou dar um exemplo simples. É quando, por exemplo, um novo convertido, pelo fato de não ter maturidade com as escrituras, pelo fato de não conhecer as regras de interpretação, às vezes ele lê um texto e interpreta de forma diferente. Ele torce, mas não é por maldade, é porque ele não é doutor, é porque ele não é mestre, é porque ele não conhece. Mas ele torce as escrituras. Torcer como? Dando às escrituras uma interpretação diferente daquela que era o objetivo do autor. Mas observe que Pedro diz os indoutos e os inconstantes. E eu já falei que o inconstante é aquela pessoa que não tem aquela característica de ser estável, de ser persistente, de ser perseverante. O inconstante é aquela pessoa que está frequentemente mudando de ideia, de opinião, que não tem convicção daquilo que crê. No aspecto religioso é isso. E quando nós explicamos a epístola aos Gálatas, que os crentes da Galácia eram crentes inconstantes, porque ouviram a mensagem do Evangelho e depois que chegaram os falsos mestres, dizendo que eles precisavam guardar o sábado, precisavam ser circuncidados, precisavam guardar a lei, eles começaram a crer no outro Evangelho, diferente do Evangelho bíblico, diferente do Evangelho ensinado e pregado por Paulo. Então eu posso dizer que uma pessoa inconstante, ou como disse Paulo, incontinente, é uma pessoa que não tem firmeza. E eu já falei, mas eu faço questão de repetir. Quando alguém está numa falsa religião, envolvido numa heresia, num falso ensino, num ensino deturpado das Escrituras, e sai daquela religião, sai daquela igreja, e vem para a religião verdadeira, vem para Cristo, vem realmente para o caminho verdadeiro, glória a Deus por isso, é uma bênção. Só que às vezes ocorre o inverso. É alguém que é cristão, que conhece a Bíblia, que está em Cristo, que está na verdade, que encontrou a luz verdadeira, só que essa inconstância, essa falta de firmeza espiritual,
faz com que muitas vezes ele comece a crer ou acreditar em heresias, em falsos ensinos, e o que acontece? Isso, ele sai da luz para as trevas, ele sai da religião verdadeira e vai para a falsa, e acaba perdendo a sua salvação, caso não retorne para o caminho verdadeiro. Então esse é o maior perigo de uma pessoa inconstante, de uma pessoa que não tem convicção da sua fé, não tem convicção das verdades bíblicas, da verdade do Evangelho. É uma pessoa que às vezes está pulando de galho em galho, mudando de religião, mudando de igreja. Você encontra a pessoa hoje, está numa igreja, numa religião, daqui a um ano ele já está em outra, daqui a um ano ele já está em outra, e às vezes a pessoa vai pulando de galho em galho, mudando de religião, e às vezes o que ocorre é que o fim dessa pessoa é trágico, porque às vezes ocorre isso. A pessoa sai da verdade, que é Cristo, sai do verdadeiro evangelho e passa a crer num falso evangelho. Volta ao texto mais uma vez. Aí Paulo vai falar: sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis. Bem, essa é uma das principais características dos homens dos últimos tempos. E o que é uma pessoa cruel? São pessoas que sentem prazer em fazer o mal. São pessoas de uma má índole, pessoas perversas, pessoas desumanas. Você sabe disso. Existem muitas pessoas que cometem crueldades por causa de ação demoníaca, porque estavam possessas de demônios. Mas nós não podemos responsabilizar só os demônios, não. Existem pessoas que são más, perversas, de má índole, pessoas desumanas, pessoas cruéis, que sentem prazer em cometer crueldade. A Bíblia registra diversos exemplos. A crueldade não é coisa só dos nossos dias, não. Lendo as páginas da Bíblia, nós vamos perceber isso. Vários exemplos de pessoas que foram cruéis lá no passado. Eu vou contar para você algumas histórias tristes da Bíblia e detalhes, às vezes cometida pelos próprios servos de Deus, ou na família dos servos de Deus, eu posso dizer isso também. Por exemplo, no capítulo 34 do livro de Gênesis, a partir do versículo 25, a Bíblia diz que Simeão e Levi, dois filhos de Jacó, num ato de traição, num ato de covardia, matou o povo de Siquém, porque Diná havia sido desflorada, havia sido desonrada. Eles combinaram entre si, dizendo que a família de Siquém deveria ser circuncidada para que eles pudessem oficializar o casamento entre Diná e Amor, o povo lá de Siquém. E os homens aceitaram. Eles realizaram, mesmo depois de adulto, a circuncisão, que é uma espécie de cirurgia de fimose. E quando eles estavam na maior dor, né, sendo, vamos dizer assim, naquele período de recuperação por causa da cirurgia, os dois filhos de Jacó, num ato de extrema covardia, chegou lá e matou os homens à espada. Há outro exemplo de crueldade no livro de Juízes, logo nos primeiros versículos, capítulo 1, versículo 7, você vai encontrar isso. A Bíblia fala da história de um homem cananeu, um rei cananeu, chamado Adoni-Bezeque, o nome dele. Ele cortou os polegares direito das mãos e dos pés de 70 reis que comiam migalhas que caíam debaixo da sua mesa. Num ato de extrema covardia, mandou cortar os polegares dos pés e das mãos dos reis, e esses reis comiam os restos, as migalhas da sua mesa. No livro do profeta Obadias, nós vamos encontrar outro exemplo de crueldade. Obadias é aquele livro que só tem um capítulo, né? Você lembra disso? É uma mensagem de Deus para o povo de Edom, os edomitas. E o que foi que ocorreu com o povo de Edom? Obadias vai falar contra eles. Diz que quando os caldeus, o povo da Babilônia, invadiu Jerusalém, para destruir Jerusalém, os edomitas, o que foi que eles fizeram? Ficaram nas encruzilhadas para matar os judeus que escapavam.
Então, quando os judeus estavam escapando por causa da invasão estrangeira, os edomitas, que eram primos, porque eram descendentes de Esaú, mataram os próprios judeus, ou entregavam ele para o povo de Babilônia, num extremo ato de crueldade. Existem muitos exemplos de crueldade descritos nas páginas da Bíblia. Lendo a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber isso. Mas não resta dúvidas de que a crueldade está se tornando cada vez mais comum, notória em nossos dias. Os noticiários estão cheios de histórias tristes, que doem no nosso coração, de tantas histórias de crueldade. São pais que muitas vezes planejam e matam seus próprios filhos, crianças inocentes, crianças indefesas, que às vezes são estupradas pelos seus próprios parentes, às vezes são mortas pelos próprios pais. São filhos que planejam e matam seus próprios pais. São homens que violentam, matam suas esposas, suas companheiras, principalmente quando a mulher resolve se separar ou porque a mulher não quer mais conviver com eles, às vezes até por causa da violência mesmo. Aí o esposo ou companheiro não aceita a separação, mata, tira a vida ou manda tirar a vida do seu esposo, da sua esposa ou da sua companheira. Isso sem falar nos crimes que ocorrem, por interesse financeiro. Às vezes a mulher planeja e mata seu próprio marido, quer seja por ciúme, quer seja por interesse em seguro de vida, numa grande quantia, numa grande soma de dinheiro. Infelizmente, essa é a realidade. Nos últimos anos aqui no Brasil, o noticiário trouxe notícias alarmantes. São assassinados em séries, diversos casos de assassinato e esquartejamento, mães que enterram seus filhos vivos e, infelizmente, até mesmo casos de canibalismo. Sem dúvida, isso é o reflexo de uma sociedade que encontra-se distante de Deus. E eu aproveito a ocasião para explicar o que muita gente questiona. Professor, porque tudo isso está acontecendo no mundo? É simples. Isso é o reflexo de uma sociedade distante de Deus. Porque o que acontece é que a população vai se afastando de Deus, se distanciando de Deus. Se alguém se afasta de Deus, inevitavelmente está se aproximando do príncipe das trevas. Então Satanás encontra lugar para atuar na vida das pessoas. Torno a dizer mais uma vez, quero deixar bem claro aqui, que existem casos de crueldade, que as pessoas fizeram isso porque estavam possessas de demônios. Quer ver um sinal disso, uma prova disso? Eu vou dizer. É que às vezes a pessoa chega numa delegacia, por exemplo. A pessoa é espancada, morre dizendo que não fez. Sabe por quê? Porque não lembra. Porque os demônios, quando se apoderam da pessoa, se apoderam da mente, e as pessoas às vezes não lembram. As pessoas, às vezes, não lembram do que fez. Quando está possesso, não lembram, não são capazes de lembrar. Mas eu não posso atribuir todos os atos de crueldade aos demônios. Existem pessoas que são más. E, às vezes, são presas pela polícia e ficam sorrindo. Já percebeu isso? Dizendo que vai ser solto e, quando for solto, vai fazer tudo novamente. E, por incrível que pareça, é isso que acontece. A polícia tem o maior trabalho para prender essa pessoa. Aí quando essa pessoa é presa, aí aparece aquele advogado, com muito respeito aos doutores, com muito respeito aos advogados, mas essa é a realidade. Aí quando ele chega lá na delegacia, aí tem alguém lá para defender, para colocar ele na rua. Tem aquela saidinha, do Dia dos Pais, Dia das Mães, que ele sai e não volta. Vai fazer o quê? Vai fazer tudo de novo, cometer crueldade novamente. Então é bom lembrar isso, que muitos atos de crueldade não é porque estava possesso demonial, é porque a pessoa é de má índole, que não deveria estar nas ruas. Essa é a verdade. Deveriam estar presas, mas estão muitas vezes nas ruas e cometem os mesmos crimes. Quando a polícia pega pela terceira, quarta, quinta vez, aí vai olhar a ficha é cada vez maior. E às vezes as pessoas são presas, vão dar entrevista, sorrindo, porque diz assim, eu vou ser solto novamente, por conta da impunidade.
Abre o texto mais uma vez. Aí Paulo diz: incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Professor, o que é isso? O que é que Paulo está dizendo, sem amor para com os bons? Em outras palavras, Paulo estava dizendo que no fim dos tempos, os homens dos últimos tempos, eles vão amar o que é mal e vão odiar o que é bom. Olha que coisa interessante. Paulo estava dizendo que no fim dos tempos haveria inversão de valores, que é algo comum na nossa sociedade, é comum em nossos dias. Nós estamos vivendo essa sociedade corrompida e perversa, que o certo é visto como errado e o errado é visto como uma atitude correta, como uma atitude normal para muitas pessoas. Eu quero ser prático aqui. Reconheço que a explicação desse texto eu estou sendo mais prático do que teológico. Sabe por quê? Porque eu estou falando de coisas do dia a dia. Então, por exemplo, deixa eu ser prático. Quando um rapaz ou uma moça decide vestir-se de uma forma composta, guardar a sua virgindade para o casamento, o que é que acontece com esse rapaz, com essa moça? Não são atitudes corretas? Uma atitude nobre? Alguém que quer manter a sua pureza? Quer andar de uma forma decente? Isso não é correto? Claro que é. Mas o que é que acontece? Esses jovens são criticados, são ridicularizados pelos colegas da faculdade, são motivo de chacota, de gracinha. Agora, aqueles que vivem na prática da prostituição, dos vícios, da embriaguez, são elogiados. Não é assim? Infelizmente é isso que acontece. Outro fato que comprova que nós estamos vivendo essa inversão de valores é que as pessoas mais valorizadas pela sociedade, quem são? Quem são os heróis dessa sociedade? Quem são? São os policiais que arriscam suas vidas para proteger o cidadão? São os bombeiros que se arriscam para salvar vidas, quer seja no incêndio, quer seja no afogamento, no desabamento? Quem são as pessoas mais bem pagas, mais valorizadas na nossa sociedade? Quem são? São os médicos, enfermeiros, que trabalham lá nos hospitais para dar vida às pessoas, para preservar a vida das pessoas, para curar dos enfermos. São eles? Quem são os profissionais mais bem pagos da nossa sociedade? São os professores. Porque sem professor não tem juiz, não tem médico, não tem advogado. São os profissionais mais valorizados, mais bem pagos? São os professores? Não, não são. Não são os professores que estão anualmente treinando, preparando, capacitando pessoas para o mercado de trabalho nas mais diversas áreas do saber. Não. As pessoas mais valorizadas dessa sociedade são o quê? São médicos? Enfermeiros? Não, não são. Os heróis dessa sociedade, quem são? São cantores, artistas, humoristas, jogadores de futebol que ganham dinheiro fácil, que ganham milhões, detalhes, sem trazer nenhum benefício para a humanidade. Enquanto que médicos, professores, policiais precisam trabalhar numa jornada de trabalho altíssima para ter um salário digno. Quer ver um exemplo disso? Eu vou lhe dar um exemplo muito simples. Quando morre um cantor, por exemplo, um cantor que morre aí num acidente aéreo, o avião caiu, pode perceber isso. É a semana todinha, não se fala noutra coisa. Os meios de comunicação, é a semana inteira falando daquele cantor, aí começa a postar aqueles clipes, as músicas, e aquela multidão de gente lá no cemitério, e é a semana inteira, não fala noutra coisa, a não ser na morte daquele artista, daquele cantor. Vai lá dar uma olhadinha no sepultamento do piloto, que morreu também. Vai lá dar uma olhadinha, para ver se tem uma multidão de gente também. Para ver se dá uma ênfase, eita, morreu um piloto, porque o piloto morreu também. O copiloto também morreu. E por que ninguém vai lá fazer uma reportagem? Sabe por quê? Porque os heróis dessa sociedade são cantores, são artistas, são jogadores de futebol.
Isso, sabe o que se chama isso? Inversão de valores. E Paulo falou sobre isso. Volta ao texto mais uma vez. Aí Paulo fala, sem amor para com os bons. Essa é a verdade. Traz a tela, por favor. Nessa sociedade que vivemos, onde predomina a inversão de valores, aquela atitude que é correta, que nós devemos praticar, fazer, ensinar, é vista pela sociedade como algo errado. Aquilo que é errado é visto como uma atitude correta, valorizada pela nossa sociedade. E essa é a verdade. Nós, como cristãos, temos esse grande desafio de viver, de andar na contramão do mundo. Não é isso que diz a Bíblia Sagrada na primeira epístola de João, capítulo de número 2, versículo de número 15, não foi isso que o apóstolo João já nos advertiu, já nos alertou? Não ameis o mundo nem o que no mundo há. E mundo aqui você sabe, não é humanidade, não é pessoas. O apóstolo João estava nos advertindo a não amar este sistema caído, corrompido, perverso, dominado pelo reino das trevas. Esse é o nosso desafio. E é interessante que o Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, na sua oração sacerdotal, uma das orações mais belas da Bíblia, na sua oração sacerdotal, Jesus ora pelos seus discípulos. Mas ele diz aqui, capítulo de número 17, versículo de número 9, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Que coisa interessante. Jesus diz assim, estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Versículo de número 15, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Então nós vamos perceber que esse é o grande desafio da igreja. E é por isso que a igreja é odiada, é por isso que a igreja é perseguida, é por isso que nós somos muitas vezes criticados, somos ridicularizados. Por quê? Porque nós estamos caminhando na contramão do mundo e graças a Deus por isso. Veja o que Paulo diz na carta aos Efésios, capítulo de número 2, que nós já comentamos esse texto também. Aos Efésios, capítulo de número 2, Paulo vai falar sobre a salvação pela graça, e ele vai dizer como os crentes de Éfeso antes andavam. Capítulo 2, versículo 3, entre os quais todos nós também antes andávamos. Como é que nós andávamos? Nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, esse é o reflexo dessa sociedade. Por que é que volta ao texto mais uma vez, por que é que essa sociedade não tem amor para com os bons, não ama aquilo que é bom, não ama aquilo que é correto? Por que é que essa sociedade ama exatamente aquilo que é errado, valoriza aquilo que é errado? Olha o resultado aqui. Paulo diz que eles andam como? No desejo da carne. Que mais? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e, inevitavelmente, são filhos da ira, como nos diz a palavra de Deus. Muito bem, nós estamos chegando ao final do programa e você percebeu, não deu para nós comentarmos todas as características dos homens dos últimos tempos, né? Mas, se Deus permitir, no próximo programa nós daremos continuidade e vamos estudar outras características dos homens dos últimos tempos, como disse o apóstolo Paulo, falando acerca da corrupção dos últimos tempos. Até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir, a paz do Senhor Jesus. Não esqueça, nós estamos nos instantes finais.